Os Garotos Perdidos são personagens das histórias de Peter Pan. Dispensam apresentações, na verdade, mas acaso não conheça, o que eu acho muito difícil, vale a pena lembrar. A obra original, inclusive, data do começo do século XX, em forma de peça teatral, mas é muito mais lembrado pela sua versão de animação da Disney. Como qualquer coisa que seja feita nos últimos tempos, né? Tem uma versão da Disney que todo mundo conhece. No enredo, eles são meninos que caíram dos carrinhos de suas mães distraídas. Crianças literalmente perdidas, que acabaram se esquecendo de crescer sem o contato dos seus pais, presos em eternas aventuras contra piratas, índios e sereias. Bom, isso já resolve uma parte da história que eu queria contar pra vocês, revelando uma parte do título. Agora e o Newman? O Newman é esse cara aqui. O masculino é essencialmente o princípio. O princípio é o sol, né? É o que gera a ação. A lua, que representa o feminino, na alquimia, é essencialmente o quê? É o reflexo desse sol. Mas o que você vê nesses caras iguais ao Arthur, iguais a esses inúmeros outros que são os bombados que fazem o que fazem por mulheres? Eles não têm esse brilho próprio, né? Eles são incapazes de moldar o feminino, são incapazes de dar forma à matéria da feminilidade. Infelizmente, essa é a imagem que as mulheres têm do machão, do homem que representa o homem mais masculino possível. Mas esses sujeitos, esses tais, entre aspas, guerreiros, eles não são guerreiros solares, entende? Não são os guerreiros que você veria, por exemplo, no Império Romano, em algumas partes da Grécia, por exemplo, os próprios templários, você jamais veria uma atitude como é a desses caras que ficam aí fazendo o que fazem pra ficar, né? São escravos cetas, né? Vocês já entenderam. Então, quando você vive numa sociedade essencialmente ginecocrática, né? Uma ginecocracia, o que você vê é que até os próprios, entre aspas, guerreiros, eles não fazem o que fazem por um aspecto de luta pela verdade, de Deus e todo o resto, não. Ele se torna um defensor, né, da figura da mãe. Ele se torna um subordinado dos anseios femininos. Ambos comentários sobre masculinidade e amadurecimento. Acho que é algo que percebemos logo de cara. Mas como se relacionam e qual é o propósito desse vídeo? Por que eu resolvi gravar um vídeo sobre um youtuber e uma obra secular? Fica um pouquinho comigo para saber mais sobre os Garotos Perdidos de Newman. Quem é um pouquinho mais velho ou gosta de ver filmes e desenhos antigos deve ter percebido que o tratamento na mídia sobre o universo masculino tem mudado um bocado nos últimos anos. Com uma espécie de reparação pelo sexismo que de fato dominava Hollywood desde os primórdios, tenta-se a todo custo desconstruir aquele arquétipo do homem agressivo, com iniciativa, competitivo e um pouquinho grosseiro, que diminui as mulheres para se sentir um pouco melhor, que objetifica elas por um ideal mais sofisticado, frágil. E lá vem aquela palavra muito mais odiada, né? O homem desconstruído. Isso quando não é simplesmente destruído, um homem destruído de fato, usando de obras conhecidas para substituir personagens homens por personagens mulheres, tentando veicular com isso um subtexto bastante claro, beirando ao histérico de que mulheres podem fazer qualquer coisa que os homens façam. Uma mensagem necessária. Mas a forma que assumiu trouxe muitas consequências. Nesses anos de desconstrução ou destruição, principalmente nos anos de 2010 até aqui, a reafirmação constante das potencialidades femininas e a clara panfletagem de tudo que o homem não deve ser acabou deixando uma lacuna considerável do que o homem deve ser. Parece que o dever de todo homem é se desconstruir, pedir desculpa por ser homem, sem que haja qualquer preocupação de deixar algo no lugar. É um daqueles casos onde a liberdade aprisiona, pois você chega e diz pro garoto que ele pode ser o que ele quiser, exceto machista, exceto isso, exceto aquilo, ele só sabe o que ele não pode fazer. Ele fica perdido sem saber bem para onde olhar e em quem se espelhar. Isso tudo é apenas minha opinião, claro. De qualquer forma, o que isso tem a ver com o nosso amigo Newman? O youtuber em questão faz parte de um grupo conservador, que viu nesses garotos perdidos, pela propaganda ideológica da produção cultural nos últimos anos, um prato cheio. Resumindo a ideia, eles apontam as contradições da modernidade, alegam haver alguma grande conspiração esquerdista, comunista, liberal, do controle da cultura, e abrigam essas crianças. Dizem a elas, tá tudo bem, vem ser um hominho com a gente, vem ser um templário, um homem bom e valoroso como era antigamente.
Na preguiça de ajudar na construção desse novo homem, que é necessário, afinal são outros tempos, que sabe viver em uma sociedade igualitária e justa, um homem que não precisa de desculpas pedir por ser homem, acabam esses conservadores achando que a solução é basicamente voltar lá atrás. Mas voltar bastante, quem sabe até a Idade Média. Sério, eu juro que eu ouvi o Newman dizer que as mulheres eram mais livres da Idade Média num episódio do seu podcast. Um tempos atrás, qualquer um que discursasse nesse limite seria ignorado e chamado de louco. Mas o tal Logos, o conhecimento superior que carregam do mundo e das coisas que vem a sociedade construída desde a Revolução Francesa Industrial como inerentemente má e corrompida pelo materialismo de Kant, Hegel e Marx, que une esquerdistas e liberais, acaba deixando esses caras muito irritadiços. Enquanto só eles, os lírios preciosos do campo, são capazes de mostrar o caminho da verdade. E se a mídia, establishment cultural, esquerdismo cultural, marxismo cultural, qualquer coisa que seja, na produção de filmes e séries, age como um Peter Pan, deixando os garotos perdidos, negando-lhe qualquer maturidade e identidade, Newman e seus asseclas agem como o flautista de Hamelin, levando todos os garotos para fora da sociedade, para o bem e para o mal, como uma espécie de vingança. Vocês destruíram os nossos homens, então eu vou levar as suas crianças. Veja, é importante aqui que eu reconheça, apesar de muito de seu trabalho ter uma forma vulgar, bastante opinativa e pouco expositiva dos supostos livros que ele tanto lê, não acho que o Newman ou o Kodhack, ou mesmo o padre Paulo Ricardo, citando alguns que eu assisto e até gosto, façam algo inerentemente ruim. Mas sinto, e a palavra é sinto, pois ainda não investiguei isso mais a fundo nem pensei muito sobre o assunto, que estão indo por um caminho bastante equivocado. Ser tão reacionário a ponto de demonizar tudo e qualquer materialismo me parece reducionista para dizer o mínimo. Ficar idealizando a Idade Média, por exemplo. De toda forma, mais do que criticá-los, e afinal teria sido tão ruim quanto o cinema que fala o que não deve ser e não diz o que deve ser de fato, é melhor não fazer nada e deixar esses caras em paz. Só falar um pouco deles aqui no meu canalzinho pequeno, pois tudo o que acontece com eles, eles acham que é uma perseguição da conspiração esquerdista globalista, né? O YouTube está perseguindo eles pelo ideal escravoceta. Enfim. Dizer afinal que tipo de homem cabe na nossa sociedade, criar nossos meninos, nossos garotos perdidos de maneira positiva, seria a tarefa a ser feita. Eu adoraria criar um canal Luiz para meninos, como fez a Bel para meninas. Não apenas dizendo não seja machista, não seja estuprador em potencial, que é uma coisa bastante ridícula de se fazer com crianças, mas colocando algo que ele deve se espelhar em ser e em fazer. Dar um norte, sabe? Ocupar o papel de pai, a figura masculina. Nem que você não seja o pai, mas seja o tio, o avô, o professor, o tutor ou, sei lá, um youtuber. Exigir que o homem apenas reveja seus privilégios, seus preconceitos, esse é um recado para a esquerda, muito mais do que para o Newman. E se desconstrua, só vai fazer com que apareça um iluminado da vez para dizer que ele é perfeito exatamente do jeito que ele é, um homem valoroso, um homem solar, enfim, um Zé Cruzadinha. Eu sei que alguns não vão gostar de escutar isso, mas a grande maioria dos homens adoraria estar num combate medieval, cara. Eu sei que alguns vão falar, ai não, Newman, eu sou sofisticado e limpinho, jamais gostaria disso. Eu duvido, cara, assim, se pegar um time de 50 templários, assim, naquela energia coletiva, assim, vamos lá, descabeçar esses caras, vamos. Se você não ia junto, eu duvido, cara. A gente tem isso em nós, especialmente aqueles que são mais masculinos. Mas a gente não precisa ir por esse caminho. De toda forma, meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? O canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política às vezes. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, deixar seu comentário e até a próxima.